Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo e estamos iniciando então o Caixa Forte do Bardo de janeiro de 2026 e como eu fiz nas últimas edições, eu juntei uns recebidos maiores, lotes e envios com mais quantidade de CDs e dividi em dois episódios que nós vamos começar vendo agora em janeiro e nós vamos terminar de ver em fevereiro. Fiz também aquela divisão de CDs, onde eu separo por localizações. Achei que foi mais fácil também lidar dessa forma, apresentar as bandas de acordo com os países de origem delas. E convido vocês então a assistir a primeira parte do nosso primeiro recebido de 2026 aqui no canal do Ei Bardo. Gente, recebi aqui mais um pacote. E aqui tem dois itens muito especiais, um deles não relacionado a CD, mas um item muito legal que também tem muito a ver com o canal. Então eu vou fazer o unboxing aqui, eu vou abrir a caixa, vou tirar os itens, aí dou uma organizada e vou tentar mostrar rapidamente para vocês. Caralho, essa caixa é gigante. Eu achei que era menor. Por óbvio, tem alguns CDs aqui que eu já estou localizando. Então tá, o que era de metal aqui, CDs, eu já tirei. E agora o item cavalo, que é uma escultura, action figure, ou o que vocês quiserem saber, do Conan. Olha só que foda isso aqui. E nós vamos dar uma olhada nele mais à frente em um vídeo especial para esse item aqui. Mas agora eu vou fazer como de praxe. Eu vou pegar os CDs que chegaram aqui, vou tirar aqui desse envelope e eu vou criar ali uma ordem, um agrupamento que faça sentido para eles, para poder então apresentar um a um. Então pessoal, do pacote do meu gigantesco Conan, eu separei os CDs, assim, as bandas por nacionalidade novamente, e eu vou começar então pelas bandas do país da Suécia, as bandas suecas. Vocês vão ver que diversas dessas bandas já apareceram aqui no canal antes, em outros momentos, e que eu tô fazendo aqui um movimento de ir atrás da discografia, beleza? Então vamos lá, banda sueca de Power Metal, uma banda que aqui no Brasil teve algum certo reconhecimento, porque eles tiveram dois álbuns lançados pela Laser Company no início dos anos 2000, com os álbuns Words of Black and Silver e In Silence They March, que é um puta de um álbum que merecia uma produção um pouco melhor. A banda Crystal Eyes, esse aqui é o quarto álbum de estúdio da banda, de 2005, o Confessions of the Maker. É um álbum que se destaca na discografia deles porque é o primeiro álbum que o vocalista e guitarrista e dono e compositor, o Michael Dunn, ele deixou os vocais, faz algumas passagens de vocais nesse CD e posteriormente, mas aqui eles chamaram um vocalista principal para assumir então as principais canções. Mais ou menos o que o Kai Hansen fez no Gamma Ray, só que aqui eles chamaram um vocalista muito bom, por sinal, que é o Daniel Hinman. É um cara que eu vivo falando aqui, né, o Michael Kiske 2, vocalista do Lost Horizon, do Ridge, participou também do Eunomia, do Valley Doom e por aí vai. Então, com a entrada do Daniel Hinman, o som da banda, eu acho que ficou com uma qualidade melhor, principalmente vocal. O Michael Dunn, ele tem uma identidade bacana, no In Silence They March ele tem assim um ótimo papel, mas aqui a gente tem um vocalista com muito mais potência. Dito isso, as músicas desse CD, eles não estão na qualidade do In Silence They March, infelizmente, mas o álbum anterior a este aqui, que fica entre o Silence They March e o Confessions of the Maker, é o Vengeance Descending, e esse aqui ele dá um up muito melhor em qualidade em comparação ao anterior, de 2003. Álbum espanhol, em acrílico, Confessions of the Maker, do Crystal Eyes, banda muito boa de Power Metal. Seguindo então, ordem alfabética, uma das bandas que eu mais tenho ouvido atualmente, banda essa que tem a sua origem também ligada ao In Flames e ao Hammerfall, que é a banda Dark Tranquillity, onde o Michael Stein, o vocalista, foi o primeiro vocalista tanto do In Flames quanto do Hammerfall.
não permaneceu em nenhuma das bandas, mas montou Dark Tranquillity, que é uma banda muito boa de death melódico, segue aquela mesma vibe que o In Flames acabou desenvolvendo, né, o Gutenberg Metal, e vale dizer que o momento atual da banda, o Dark Tranquillity, que tá indo muito mais para uma vibe não experimental, mas moderna também, influenciou bastante o que o The Halo Effect toca hoje. Isso porque o Michael Stanley também está na banda, junto com muitos integrantes que participaram do In Flames, que também está fazendo esse estilo musical. Esse é o penúltimo álbum da banda de 2020, o Moment, e eu consegui essa versão limitada de Digipack, bem bonitona aqui, que vem com um disco bônus. Então aqui temos o disco regular com as 12 músicas, e aqui o disco bônus com mais 2. No regular temos Phantom Days, Transient, Identical to None, The Dark Unbroken, Remain in the Unknown, Stand Still, Ego Deception, A Draw Out Exit, Eyes of the World, Fail State, Empires Lost to Time, In Truth Divided. E o bônus track aqui, o disco bônus track, vem Silence as a Force e Time in Relativity. Ó. Essa aqui é uma versão europeia, como eu falei, limitada de pack. Aqui o encarte. Encarte bem grosso. Letras, fotos. Não é tão desenvolvido, mas é uma versão muito bacana de um álbum muito bom. O último dele, os End Time Signals, também tá muito bacana. Se vocês gostam de death melódico, aqui uma ótima pedida. Dark Tranquillity com Moment. Agora uma banda que muitas vezes não é tão lembrada, mas ainda uma banda bem legal, que estourou bem forte no início dos anos 2000, de Gothenburg, também com um pezinho lá na história do In Flames e do Hammerfall. Banda Dream Evil, esse aqui é o segundo álbum de estúdio da banda de 2003, o Evilized. Minha porta de entrada então para conhecer a banda, porque eu vi uma vez no Fúria MTV o clipe de Children of the Night, e aí eu conheci a banda, depois eu descobri que Dragon Slayer, o primeiro álbum da banda de 2002, era muito foda. Acho que é o melhor álbum da banda, talvez. Isso aqui é uma versão japonesa, ela vem com uma sleeve aqui, ó. Olha que legal, aqui em japonês. E ela tem bônus tracks também, então vamos por partes. Aqui então a sleeve, bem boa, bem resistente. O CD, acrílico, vem também com, nossa, um monte de coisa aqui dentro, vamos por partes. Aqui o encarte, então letras, fotos, informações. Propaganda, uma propaganda do Mystic Prophecy e do primeiro álbum do Dream Evil. E atrás mais algumas bandas aqui do catálogo. O encarte japonês, com as letras aqui em japonês. Bem simples, né? Um cupomzinho aqui, cartão postal, em japonês. Adesivos, então aqui 2 logos da banda, capa de CD e a formação da banda. O álbum, então, ele tem as 12 músicas que contém o álbum regular e mais 2 bonus tracks das músicas Let's Make Rock e Betrayed. Então, o segundo álbum da banda, que faz uma ótima mistura de power metal e heavy metal. Ah, e por que eu disse que a banda também tem o In Flames e o Hammerfall no seu histórico? Porque a banda foi formada por Fredrik Nordstrom, que é o produtor de ambas as bandas, pelo menos foi, né, por algum tempo, do Hammerfall e do In Flames, e acabou então criando sua própria banda para tocar o seu heavy power metal. Então, um som muito bacana para quem gosta então de power metal e heavy metal Dream Evil. E conheça o restante da discografia deles, porque eles têm músicas muito boas em todos os álbuns deles. E agora, falei tanto dos meus queridinhos que eu acabei invocando eles aqui, com o 13º álbum de estúdio do In Flames, o Siren Charms de 2014. É um álbum que eu gosto bastante. Eles viram naquela fase, né, mais moderna. Começou com o Soundtrack to Your Escape, foi pro Come Clarity e seguiu ainda até o Sense of Purpose. Só que a partir de então, o Sounds of a Playground Fading começou uma vibe assim que eles trouxeram bastante melodia pro som deles. E no Silent Charms, então, eles só confirmam essa nova vibe musical deles, né? Que eles começam então a misturar esses estilos e começam a trazer um pouco mais de experimentações ao som. E esse álbum aqui eu acho muito bacana, tem músicas muito boas nele. Paralyzed é daqui, por exemplo, Dead Eyes, que são músicas já bem conhecidas da banda. E depois, então, eles só coroam, né, o estilo com, pra mim, 2 obras-primas, que é o Battles e o I The Mask. Então, eu consegui essa versão aqui, ela é americana, Digibook. É um Digibook bem fino, pra falar a verdade, mas ainda assim uma versão muito bacana.
Aqui o encarte. O encarte é igual ao encarte da versão acrílica. E aqui o CD. Essa versão também tem a mesma quantidade de músicas, 11 músicas que tem na versão acrílica. Mas existe uma ou duas versões desse digibook que tem uma música a mais. Então, de 2014, Silent Charms do In Flames aqui para substituir a versão acrílica que eu já possuo. Outra banda que tem aparecido com frequência aqui é a banda Nocturnal Rites, e eu também comprei então esse álbum aqui com essa capa bizarra, que é o álbum de 97, segundo álbum de estúdio da banda, o Tales of Mystery and Imagination. E o detalhe desse álbum aqui é que essa aqui é a versão que foi lançada no Japão, com uma capa bizarríssima, e a capa é muito mais bonita na versão worldwide, mas claro, temos a diferença, né, que os álbuns japoneses costumam ter, que é os bonus tracks japoneses. O outro detalhe é que o álbum, teoricamente, tem 10 faixas: Dark Secret, Lost in Time, Test of Time, Change the World, End of the World, olha, eu gosto de repetir as palavras, né? Division, Warrior's Return, Pentagram, Eye of the Demon e Ring of Steel. Teoricamente aqui encerra o álbum, e essa versão japonesa ela tem como bonus track The Curse, Burning Hell e Living for Today. Só que o álbum com a capa bonita lá, que saiu no restante do mundo, ele tem as 10 músicas e mais as duas primeiras bonus tracks, então The Curse e Burning Hell. Vocês vão ver esse álbum com uma listagem de 12 músicas. O fato é que pelo menos essa versão ainda tem uma música a mais, que é a Living for Today, mas que perde pela qualidade artística, né? Já que eu acho bem mais legal a capa da versão ocidental. O encarte, ele é um posterzão aqui dobrado. A banda ainda estava na sua primeira formação e não tinha o vocalista que eu gosto, né? O vocalista atual. Aqui, então, as letras. E ele também vem com o pôster encarte japonês. Então, de 97, a versão japonesa do segundo álbum de estúdio do Nocturnal Rites, o Tales of Mystery and Imagination, entrando aqui para a coleção versão acrílica. E agora só me falta o primeiro álbum de estúdio deles para fechar a discografia, o álbum de 95, In a Time of Blood and Fire. E falando em completar discografia, outra banda, projeto que eu mostrei bastante nos vídeos anteriores é o Richard Anderson Space Odyssey. Já mostrei o Embrace the Galaxy de 2003 e mostrei o The Astral Episode de 2005. Faltava apenas, então, o álbum de 2006, o Tears of the Sun, terceiro e último álbum do projeto /banda. Projeto esse capitaneado pelo Richard Anderson, né, um tecladista bem renomado dentro do power metal sueco. Passou por algumas bandas bacanas e fez então a sua banda aqui, onde ele mistura um pouco do metal neoclássico com power metal e bastante sinfonia. Os dois primeiros álbuns, eles tinham o Patrick Nils Johansson nos vocais, que é um vocalista que eu acho muito bacana. É um cara que emula bastante o timbre e um pouco do estilo do Dio, mas trazendo também uma pegada, às vezes um pouco mais rasgada e dentro, né, do contexto do power metal. Esse álbum aqui, ele foge um pouco, né, dessa vibe musical, porque o vocalista mudou. E o vocalista neste álbum aqui, ele é o David Frenberg, que é um vocalista que eu não conheço muito, mas ele é vocalista da banda Andromeda, banda sueca de prog metal, e já passou por uma outra banda de prog metal também chamada Constance. Após esse álbum, o projeto não lançou mais nenhum álbum. E vale dizer também que dentro da formação, né, eu falei da mudança do vocalista, mas em nenhum álbum o baterista se repete. Então cada álbum tem um baterista diferente, e o baterista aqui é o Jorg Andrews, que foi baterista da banda Time Requiem, também banda do Richard Anderson. E a única constância, então, na formação, né, desse projeto é o Richard Anderson nos teclados e o guitarrista e também baixista, o Magnus Nilsson, que também toca na Time Requiem. Então, encerrando, ou melhor, então completando a discografia desta banda /projeto do tecladista e compositor Richard Anderson, o Tears of the Sun de 2006. Versão acrílica sueca da Regain Records. Nem conhecia essa gravadora. E encerrando as bandas suecas, então, uma banda que sempre foi muito bem falada pelo Fábio do Audiorama, e uma banda que entrega tudo que a gente espera de um álbum de power metal. É um álbum muito bom dentro, né, de todos aqueles clichês do power metal europeu. E finalmente, então, tenho em mãos aqui o Into the Enchanted Chamber do Timeless Miracle, banda sueca de power metal, super power metal, né, filhotes aí do Sonata Ártica, e com músicas muito bacanas, muito interessantes.
A formação em si não são caras muito conhecidos. A banda foi formada pelo vocalista, o Michael Host, e o guitarrista, o Fredrik Nilsson. E completa a formação o guitarrista Stan Moller e o baterista Jaime Salazar. Esse já tocou numa cacetada de banda, já tocou nos 3 primeiros álbuns do Alan Land. Passou pelo Last Tribe, Midnight Sun, praticamente todas as bandas que o Magnus Carlsson passa, né? Mas enfim, uma banda muito legal que eu recomendo vocês conheçam. Essa aqui é uma versão acrílica japonesa, e dentre as 12 músicas que saíram no CD, ele tem uma 13ª música, que é a música Church of the Damned. Esse álbum aqui é de 2005, desde então eles não gravaram mais nenhum outro álbum, e em 2015 eles lançaram 3 singles, Heaven in Hell, Sir Martin the Dragon Slayer, e o cover da música do Sonata Ártica Full Moon, que ficou muito legal, tem no YouTube aí se vocês quiserem conhecer. Então, entrando na coleção aqui, graças à insistente indicação do Fábio lá no seu canal, Timeless Miracle com Into the Enchanted Chamber. Vamos agora para a Finlândia. Eu tô com 2 álbuns aqui de bandas finlandesas e 2 álbuns também para fechar discografias. Quando eu digo discografias, são álbuns de estúdio, né? Os álbuns full. Eu já mostrei ambas as bandas em vídeos anteriores, mas vou dar uma lembrada. Eu mostrei o álbum Full for the Fire do Ari Koivunen, que foi um vocalista finlandês que venceu a versão do Idols da Finlândia de 2007, e aí se juntou a uma galera lá da Finlândia bem forte dentro do rock e do metal, compuseram e gravaram um álbum, que é o primeiro álbum dele de 2007. E agora então estou adquirindo o segundo álbum de estúdio dele, de 2008, o Becoming. Nesse álbum, então, ele já se apresenta com uma banda de apoio, alguns músicos com bastante talento. A maioria deles participam do Raskata Jula, que é aquele projeto de Natal metal que tem na Finlândia. Mas aqui tem um detalhe também um estopim, que o baixista da banda é o Erkki Silvenuinen, que é o baixista da banda Amoral, banda que depois recruta o Ari para ser vocalista da banda, e ele encerra então este projeto solo para ser vocalista da banda Amoral, que é uma banda que começou com um death melódico e depois foi para um power prog melódico. Eu não sei se eu gosto mais deste segundo álbum aqui, o Becoming, do que do primeiro, porque o primeiro ele tem aquela pegada muito mais característica do power metal finlandês. Esse aqui eu já não acho ele tão envolvente e tão grudento. Não lembro de tantas músicas desse álbum quanto eu lembro do primeiro, mas ainda assim mostra uma pequena, até porque é uma diferença de 1 ano, né? Uma pequena, mas uma ligeira maturidade do vocalista Ari. Mas nada que se diga, meu Deus, como esse cara evoluiu, porque como eu falei, não teve um grande espaço de tempo. Esse álbum aqui, então, ele é um acrílico japonês também. E ele tem, além das 11 músicas regulares, tem um bonus track com a música Fight Forever. Então completam 12 canções neste álbum. Ele vem com o Obi-Wan, o encarte e o encarte japonês. E como eu falei, né, completando outra discografia, mas outra pequena discografia, consegui finalmente o primeiro álbum do Northern Kings, o Reborn, álbum de 2007, e o início desse projeto que durou 2 álbuns, o Reborn de 2007 e o Rethroned de 2008. Então, eu já contextualizei o que é o Northern Kings quando eu mostrei o Rethroned, mas eu vou rapidamente explicar. Pega a Finlândia, pega 4 grandes vocalistas finlandeses e faz eles cantarem juntos, mas não músicas novas, e sim grandes clássicos e hits do rock mundial. Foi o que eles fizeram, então, um álbum de covers que depois foi mais ou menos copiado pelo Exit Eden, só que com vocalistas não tão graduadas e famosas quanto o nível desses malucos aqui. E quem é que participa, então, dos Reis Nórdicos? O Jay Ahola, ou Jarkko Ahola, aqui ele é endereçado como o The King of High Notes, o cara das notas altas. Ele é vocalista de uma banda própria chamada Ahola, e também ele participa do Rakasta Jula. Eu acho que todos esses caras aqui vão participar desse projeto finlandês. E ele também é vocalista da banda Terabestone, banda de power metal cantada em finlandês com temas meio épicos, fantasiosos. Ele também já passou pela Dream Tale, uma banda bem legal de power metal nessa linha aí meio Sonata Ártica. O segundo vocalista é o JP Lepalotto, vocalista da banda Charon, banda de gothic metal. Também canta no Raskasta Jula e já passou pelo Poison Black. Ele é o principal vocalista do primeiro álbum e puta álbum bom, de gothic metal misturado meio que com groove metal e rock. Cara, é muito bacana o som que eles fazem. Ele é o King of the Mystic
Que balaca isso aí, hein? Completam então os reis nórdicos o Marco Hietala, cara que ficou famosíssimo como baixista e vocalista do Nightwish por um espaço de tempo gigantesco. Adoro a voz dele, vocalista também do Tarot, tem outros projetos. Ele é o King of the Kings, o cara é foda mesmo. E o Tony Kakko, vocalista do Sonata Ártica e outros projetos. Ele é o King of Cat Melodies. Então tá aqui a fotinho dos 4. Capa do CD. E as músicas em questão dentro do álbum são Don't Stop Believing do Journey, We Don't Need Another Hero da Tina Turner e uma versão fodástica dessa música, Broken Wings do Mr. Mister, Rebel Yeah do Billy Idol, Ashes to Ashes do David Bowie, Falling on Hard Times do Jethro Tull, I Just Die in Your Arms do Cutting Crew, Sledgehammer do Peter Gabriel, Don't Bring Me Down do Electric Light Orchestra, In the Air Tonight do Phil Collins, Hello do Lionel Richie e Brother in Arms do Dire Straits. Ah, peraí que eu pulei Creep do Radiohead, que é a antepenúltima música, então antes de Hello. Então são 13 músicas aqui, grandes hits radiofônicos globais. E aqui na voz desses 4 caras, normalmente um vocalista conduz a música, os outros vão fazendo coros e back vocals. Mas ainda assim tem uma pegada bem legal, aquela vibe meio finlandesa, às vezes meio tristonha das músicas. Mas eu lembro que foi um projeto que chamou bastante atenção na época. O segundo álbum não é tão bom quanto o primeiro e depois eles encerraram. Esse álbum aqui então é um acrílico japonês. Ele tem como bonus track aqui a música We Don't Need Another Hero com um remix orquestrado. Então de repente a música fica mais épica ainda. Temos aqui então o encarte japonês e o Obi-Wan. Vamos para a Itália agora. Estou com 5 CDs de bandas italianas e eu vou mostrar então 2 CDs da mesma banda, só que 2 CDs diferentes, obviamente. Mostrei também, já tem algum tempo, o primeiro disco da banda Arachnes, uma banda de power prog italiana. E agora então eu consegui o 3º e o 4º álbum da banda, respectivamente o Apocalypse de 2002 e o Primar Fear de 2003. Então, é uma banda que lançava álbuns bem próximos. Acho um nome meio ruim pra banda, mas é uma banda bem legal, dentro daquele estilo ali que ficou bem forte, com muitas bandas legais italianas. Eles são bem bons em fazer essa junção do power prog. Só ver Vision Divine, Labyrinth, Hollow Haze e por aí vai. O Apocalypse, então, de 2002, é uma versão acrílica japonesa. Ele é um CD bem extenso, são 16 faixas, e até onde eu consegui descobrir é um álbum conceitual. Então ele vem aqui com encarte, e o encarte japonês, e na sua formação conta com o baterista Jaco, o baixista o Paolo Gianni, o vocalista, tecladista e mais um monte de coisa, o Enzo Caruso, e o guitarrista e irmão do Enzo, o Franco Caruso. Aqui uma fotinho dos italianos. E o então 4º álbum deles, Primary Fear, também um álbum com 16 faixas. A formação segue a mesma. Essa aqui é uma versão da Scarlet Records, então é uma versão italiana. E temos aqui um encarte que é muito parecido com o encarte anterior. Parecidíssimo mesmo. Tipo um Ctrl-C, Ctrl-V. E, se não me engano, este álbum aqui também é conceitual, mas eu posso estar enganado. Então, de 2002 e 2003, o 3º álbum da banda Apocalypse e o 4º álbum Primary Fear, entrando aqui na coleção, e uma banda que eu mostrei um pouco e eu espero mostrar em seguida os outros 2 álbuns que faltam na discografia. E próxima banda então que eu quero mostrar pra vocês, o estilo dela, tem muita gente que vai ler que ela é uma banda de power thrash metal, que é a banda Sidonia, mas eu acho que eles são muito mais um power ali com uma mistura de speed do que realmente thrash metal, tá? Eu não peguei nenhuma influência muito forte de thrash metal no som deles. Esse aqui é o primeiro álbum deles, auto-intitulado Sidonia, de 2000. E uma coisa que me chamou bastante atenção nessa banda, principalmente nesses anos 2000, é que a Itália estava detonando bandas de metal fantasioso, medieval e dragões, e o Sidonia fez uma vibe mais futurista, né? Então o álbum deles tem uma pegada mais espacial, até tem aqui na capa, né, um ETzinho olhando aqui para o telespectador, e o encarte é bem feio. Olha essa estrutura deles aqui. O fundo até é bonitinho, né? Ele não é bem feito.
Ele não é bem feio, ele é só um pouco feio. E outras coisas também acabam se destacando nesse álbum, né? Vocês veem que é meio que uma panelinha. O vocalista, o Dan King, ele cantou já no Hollow Haze. O baterista é o Matt Stancio, que foi baterista do Labyrinth e do Vision Vine, entre outras bandas italianas. Esse álbum foi produzido também pelo Olaf Thorsen, que é o guitarrista do Vision Vine e Labyrinth. Mas o som deles é bem legal, eles têm um power metal bem forte, bem grudento também. Essa aqui é uma versão japonesa, então ela vem com o seu encarte, um encarte japonês, e elas têm um bonus track. A primeira música se chama The King, e o bonus track desse álbum, a música 10, é The King, só que uma versão diferente. Tá até escrito aqui, Different Version. Aqui tá o Obi-Wan. Então, o álbum que está entrando aqui na coleção para substituir minha versão nacional, Sidonia, do Sidonia, álbum banda de power metal italiana, que infelizmente lançou só 2 álbuns e encerrou. E agora vamos de power metal genérico, power metal fantasioso genérico, mas bem divertido, banda também italiana, de metal sinfônico, power metal sinfônico, é a banda Caledon. Já mostrei alguns álbuns deles aqui no canal. É uma banda que tem o seu início bem fraco, pra falar a verdade. Tem um vocalista bem mediano e as composições também não são tão grudentas, mas que depois deslanchou ali, depois de algumas trocas de formação, e começou a lançar álbuns bem divertidos. Então, álbum de 2013 e 7º álbum da banda, o primeiro que não começa com o título Legend of the Forgotten Rain. Então ele é mais ou menos um spin-off da história que eles começaram a contar, e ainda estão contando, né? Tem 3 spin-offs, esse é o primeiro, e ele se chama Author, The King's Blacksmith. É interessante que assim, né? Todos os álbuns da discografia é The Legend of the Forgotten Rain, aí capítulo, vai 1, 2, 3, 4, 5 até o 7, e o nome, Destruction, King Rescue, The Way of Light, Piriri Pororó. Aí os spin-offs é um nome e um título. Então é o Author, The King's Blacksmith, aí tem o Antilus, The King of the Light, e o Carnagus, Emperor of Darkness. Esse, como eu falei, é o primeiro spin-off, então ele vai falar do ferreiro, o Author. Aqui vai ter a contextualização, a história aqui do personagem, é bastante história. E aí começa as letras, então, contextualizando um pouco do que vai ser narrado. A formação, então, deste álbum é o Paolo Lazziroli nos baixos, Alex Melli nas guitarras, Tommaso Nemesio nas guitarras, Daniele Fuligni nos teclados, o Marco Palazzi nos vocais e o Luca Marini na bateria. Atualmente, dessa formação só tá o Alex Melli, o guitarrista, que é o dono da banda, e o Marco Palazzi, que voltou para a banda recentemente. É legal também que muita gente conheceu a banda por esse álbum aqui, porque tem a música Dark Prison, que tem participação do Fablione. E tem um clipe bem normal, bem genérico aí no YouTube, mas que ficou bem famoso. Então, de 2013, Author, The King's Blacksmith, do Caledon. Primeiro spin-off aqui da saga e 7º álbum de estúdio da banda. E encerrando nossas bandas italianas, o último álbum que eu tenho para mostrar da Itália para vocês é de uma das minhas bandas favoritas atualmente, a banda Trick or Treat, banda italiana de power metal super feliz, super grudento, uma vibe muito Halloween no início de carreira. E este álbum aqui é o Evil Needs Canned 2, primeiro álbum de estúdio da banda, álbum de 2006, e esse aqui é um relançamento de 2012 de Digipack. Ou seja, o álbum foi lançado em 2006, versão acrílica, com 11 músicas, e alguns anos depois, 6 anos depois, eles relançaram em versão Digipack com bonus track. Então aqui nós vamos ter, além das 11 músicas regulares, nós vamos ter Never End Story, cover da música do História Sem Fim, eu não lembro quem é que canta agora, mas que também outras bandas já fizeram esse cover, e Sunday Morning in London, versão acústica. Essa música, Sunday Morning in London, é a música 7 desse álbum aqui, versão plugada. Consigo aqui esta versão muito bacana deste álbum. Primeiro álbum de estúdio da banda, e uma banda que eu tenho gostado pra caramba, então, entrando na coleção. Evil Needs Canned 2. É isso aí então, pessoal. Essa foi a primeira parte dos recebidos de 2026. Começamos agora em janeiro, e no mês que vem, em fevereiro, nós vamos ver a segunda parte dos recebidos dessa caixa aqui do nosso bonecão do Conan. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham visto bandas novas, reencontrado bandas que não ouviam falar há muito tempo. E se por acaso eu cometi uma gafe, usem o espaço aqui embaixo para me corrigir ou trazer mais discussão e debate sobre os assuntos que a gente acaba conversando aqui no vídeo. Quero aproveitar para convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Siga o meu desafio de ouvir a coleção inteira, e conforme eu vou ouvindo, eu vou postando lá no Instagram. Vocês podem acompanhar
as letras e as bandas que eu estou ouvindo e seus respectivos álbuns. Quero convidar vocês a escutar as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. Então todos os álbuns que foram apresentados nesse vídeo aqui vão ter, se eu encontrar no Spotify, uma música selecionada para que vocês possam conhecer a banda. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os nossos vídeos têm esse link, então sinta-se à vontade também para revisitar vídeos antigos e escutar as suas playlists. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros vídeos das séries do Caixa Forte do Eibardo, onde eu vou mostrando itens que vão entrando na minha coleção. E se gostaram desse vídeo como um todo, convido vocês a assistir outras séries e outros vídeos diferentes que tem aqui no canal. Agradeço o tempo e a atenção de vocês e um forte abraço do Eibardo.